noite. Obrigada. Nossa. Por que a gente tá tão grande ali naquele, né? É o meu. Uma vez perguntaram por que a gente ficava com as almofadas no colo. É porque a gente põe os microfones, ó, na almofada. É que ele fica longe, é o verdade. segredo. Como vocês estão? Hoje, então, é a nossa quinta live dessa série de 5 lives, né, que nós criamos para vocês, para falar sobre relacionamentos, né? Então, hoje, o tema é como nós nos curamos dos nossos perrengues amorosos. Cenas da vida real hoje, hein, gente? Só cenas da vida real. Yes. O que é aquilo ali? Estamos o quê? Aonde? Estamos informando aos seus seguidores que você entendi. iniciou um vídeo ao vivo. Obrigada. Gratidão. Muito Obrigada, Instagram. Para você que está entrando agora, pode mandar um aviãozinho para todo mundo convidando. A gente vai falar, gente, a gente tá falando aqui sobre relacionamentos, né? Então, se vocês conhecem alguém que tá passando por alguma questão de término de relacionamento, né? Ou a pessoa, ela agora tá chegando o Dia dos Namorados e ela quer muito, né, encontrar um relacionamento e tal, e tá naquela ansiedade, né? Ou então um relacionamento do passado que já terminou faz tempo e a pessoa, ela não consegue cortar esse laço, né, esse laço energético que tá lá. Então chama a pessoa para assistir essa live, manda um convite, compartilhem, né, para que mais pessoas possam ver, né, para que a gente possa levar essa consciência para mais pessoas, tá? Então a gente conta aí com a ajuda, com o apoio, com a contribuição de vocês, tá bom? Boa noite, Larson. Boa noite, Luana. Luana, acabei de falar com você. Mandei uma mensagem para você. Gratidão por ter entrado. Vamos conversar, vamos... O que mais é possível? Se vocês quiserem colocar comentários, perguntas, fiquem bem à vontade. Já puxem aí o cobertor, já pega a pipoca. Que tem assunto hoje. E, gente, hoje é a quinta live, lembrando vocês que hoje é a quinta live, porém, isso aqui vai continuar. Para quem escolher continuar e o que mais é possível, e mais a fundo ainda, nós vamos iniciar lá os grupos fechados, né? Os encontros no poço. Lembram? Nós falamos dos encontros no poço? Então... façam as inscrições de vocês, porque vai ser incrível. Vai ser um encontro de cura mesmo, né? Esse encontro no poço aí vai ser pra gente curar aí a nossa alma. Aqui no Facebook tem o link, tá, gente, desse encontro que a gente tá falando. É um encontro pra gente limpar energias que não estão contribuindo para que você crie a vida que você deseja, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu peço tanto, sabe? Eu desejo tanto uma vida melhor, eu desejo tanto seguir minha vida depois de tudo que aconteceu, e eu peço tanto, mas nada acontece, né? E aí é por quê? Porque existem energias que estão guardadas, né, no subconsciente ainda, lá no inconsciente, que conscientemente a gente quase não tem acesso a elas, mas elas comandam a nossa vida muito mais do que a gente imagina, tá? Por isso da importância de trazer sempre para consciência, né? E de olhar para as nossas energias, né? De cuidar da sua saúde energética, tá? Porque a saúde energética, ela é uma das nossas saúdes. A gente não tem só a saúde física, né? Além da saúde mental, a gente também tem a saúde energética, além da física, né? Oi, boa noite, pessoal, aqui do Face. Eu entrei no meu Face hoje. Você entrou no seu Face? Todos os meus amigos ali. Ok, né? Ok, meus amigos, se vocês conhecem alguém que precisa desse cuidado, desse tratamento, sabe? Dessa limpeza energética para poder aí continuar seguindo a vida em frente,
manda essa live pra pessoa, tá bom? Ou se ela quiser só dar umas risadas, enfim. Rir da desgraça do outro. É que a gente faz isso daí mesmo. Milena, as outras lives estão no nosso feed, tá? Então você entra lá no feed da Criar, no Instagram, tá tudo lá, gravado. Gente, eu queria começar essa live fazendo uma pergunta pra vocês, que é a pergunta: o que é o amor pra vocês? Quando alguém fala pra vocês, eu te amo, o que vocês acham que a pessoa tá falando? Ou quando vocês falam, eu te amo, o que vocês estão falando pra pessoa? Né? Existem infinitas definições para o que é um eu te amo. Qual é a sua definição? Quando a gente fala eu te amo para alguém, né? Pro namorado, para namorada, pro marido, para esposa, sabe aquele negócio? Você espera que a pessoa responda eu te amo também. Mas o que você está esperando que esse eu te amo signifique? Porque a minha definição do eu te amo pode ser que não seja a mesma definição que vocês têm. Então, o que nós estamos esperando receber com este eu te amo? E se ao invés da gente ficar dentro do relacionamento, esperando um eu te amo do outro, a gente ficasse na gratidão por quem aquela pessoa é. Na gratidão por quem aquela pessoa é e sem o julgamento de quem aquela pessoa é. Vocês acham que isso é uma grande prova de amor quando a gente fica nesse estado de gratidão e não julgamento por aquela pessoa que está junto com a gente? O que é então melhor a gente, sei lá, não nem esperar, mas ficar no espaço mesmo da gratidão, do não julgamento, ou de uma definição de amor que não é a mesma definição de amor que todo mundo tem? Tá muito confuso o que eu tô falando? Não tá não, Agnes. E é muito louco isso daí, você falar o quanto que a gente faz isso, né? O quanto que a gente faz as coisas esperando algo em troca, né? Enquanto eu falo um eu te amo esperando algo em troca. E aí quando a gente fala assim, esperando algo em troca, é algo que tá na sua cabeça. Sim. Né? Não é algo na sua definição, sua conclusão sobre o que é tudo isso, né? Sobre o que você espera do outro também. E aí cria-se aquele espaço de não me supriu, não supriu o que eu tava esperando. Né? É claro, né, gente? Então pode melhorar. Nossa, aquilo ali onde eu tô ali é uma... Respeito, cuidar, não entendi o que ele ali escreveu. A minha é respeito, cuidar, espera ali. Não entendi. Escreve de novo, Li. A Luana, ela escreveu assim: eu te amo, pra mim tem que ser bem forte, amar, ser companheiro, ser amigo. Não é somente dizer te amo quando estamos na relação à noite. Pra mim, eu te amo é companheirismo, amigo, ter orgulho. Orgulho um do outro. Não adianta fazer as coisas para ter algo em troca. Exatamente. Show. Por isso que eu falei desse espaço da gratidão, né? Tem 1 milhão de definições para um eu te amo, que às vezes, Luana, você traz essa sua definição e não é a mesma definição do seu companheiro, da sua companheira, não sei. Mas... E aí você percebe o que é criado? É criado um espaço onde a gente fica nas nossas expectativas, esperando que aquele eu te amo que está na minha cabeça signifique a mesma coisa para a pessoa.
onde nós poderíamos ficar no espaço da gratidão e do não julgamento. Né? E aí, essa questão da honra, do companheirismo, da gentileza, tudo isso acaba vindo junto. Nossa, acho que a partir do momento que você não tem um julgamento, já é lindo, já. É uma puta gentileza com a Nossa, pessoa, né? total. Assim, se vocês pensarem na vida de vocês, existe alguém na vida de vocês hoje que não julga vocês? Aquela pessoa que você fica do lado e você sabe que você pode ser você sabe que você pode falar o que você quiser, ser quem você é de verdade, sem nenhuma culpa, sem nenhum sentimento de sou errado ou errada. Tem alguém na vida de vocês hoje que traz isso, essa sensação? Se vocês tiverem alguém na vida de vocês assim, vocês são muito sortudos. Ah, sim, Li. Eu acredito que você tem que agradecer o tempo que foi feliz. Então, bora, então vai. O Leandro falou que quer comentar um pouco da história dele. E, gente, vocês podem continuar escrevendo aí. E a gente vai lendo, a gente vai parando e vai comentando. Se vocês quiserem comentar alguma coisa pessoal de vocês também, não tem problema. Podem fazer as perguntas. Então, assim, a gente está hoje aqui nesse espaço aqui de extrema vulnerabilidade, sabe, assim, de trazer aqui a nossa história, que para mim foi uma época, assim, para mim que foi muito difícil falar sobre isso, sabe? E eu tenho falado sobre isso agora recentemente, assim. Sobre os meus relacionamentos. Eu tive 5 relacionamentos, né? Tive 2 relacionamentos que duraram, assim, 4 anos. E os outros 3 duraram na faixa, assim, de 1 ano e 1 ano e meio. E desses 5 relacionamentos, 2 teve traição, né? Eu fui traído. Eu saí de um relacionamento onde eu fui traído. E depois eu entrei num outro relacionamento que onde a traição, assim, pra mim foi um pouco mais forte, que foi onde eu entrei aí no poço, né? Quando a gente tá falando aí. Esse segundo relacionamento, essa segunda traição, foi até com um amigo que a gente tinha em comum. Então isso mexeu muito comigo, assim, sabe? Eu já tinha tomado uma paulada e depois nesse outro relacionamento, pra mim eu acho que foi muito duro, assim, pra mim, onde eu entrei em depressão e onde eu entrei me julgando muito, sabe, assim, porque no primeiro momento, eu coloquei a culpa na pessoa, né, que ela era a errada da situação, o porquê que ela fez isso, e a gente entra em muitos porquês, né, o porquê de tudo, e sempre buscando algo fora, esse porquê na pessoa. Eu nunca tinha parado para pensar no porquê isso aconteceu comigo, sendo algo que foi dentro de mim, sabe assim? Sempre eu buscava o erro da pessoa e depois eu ficava me colocando no erro. Eu ficava me fazendo de errado, sabe? Me julgando muito. Eu ficava me julgando muito. E assim, o que me fez sair desse estado de julgamento foi através de um amigo. Ele me falou que eu precisava fazer terapia. Eu falei, nem ferrando que eu vou fazer isso. Tinha aquele preconceito, né? Eu tinha muito esse preconceito, que terapia era coisa pra louco. E eu falei, não tô louco, eu só tô um pouco triste. E ele me indicou um centro kardecista onde tinha tratamento fraterno, que é o Joana de Ângeles, que é perto da minha casa. E esse atendimento fraterno, onde a gente ia lá, desabafava com as pessoas e ela dava uns tratamentos pra gente fazer, espiritual. Isso me ajudou muito, assim, me ajudou muito. E o que me ajudou também
foi que nesse centro tinha uma feira de livros e eu peguei um livro do Deepak Chopra, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E assim, e esse livro assim tinha uma coisa lá que era se eu não me engano, não lembro qual lei que era, uma dessas 7, eu sei que é uma dessas 7, que é a lei do desapego, sabe assim? A lei do desprendimento, a lei do desapego. E isso assim que me fez olhar um pouco para mim, o quanto que eu estava apegado nesse sofrimento, o quanto que eu estava me martirizando, sabe? E às vezes a gente não sai desse sufoco, dessa coisa que a gente tem, por conta de ficar martelando sempre nisso, sempre me fazendo de errado. E esse livro me despertou isso. Eu falava, eu preciso me desapegar disso, né? Eu preciso me desapegar de tudo isso. Mas como que eu me desapeguei? Na verdade, foram várias coisas, tá? Que me tirou do fundo do poço. Foi o centro, foi esse livro. E na época também eu estava fazendo o curso de massoterapia. E a gente estava num processo de trocar a massagem, né? De fazer muitos treinos lá, um com o outro. E a massagem, os trabalhos que a gente fazia com a massoterapia me ajudou muito, assim. Ter contato com o meu corpo, me ajudou para ansiedade, enfim. A massoterapia me ajudou muito, o centro me ajudou muito. E esse livro, para eu olhar para o desapego, me ajudou muito. Então, o que faz a gente sair do poço não tem uma receita certa para cada um, mas sim, para mim foi uma junção de um monte de coisas que me fez ficar bem naquele momento, sabe? E assim, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: me fez ficar bem naquele momento, mas o desapego que eu tive foi de mim mesmo também. Qual que é o nome do livro, Lê? Se- Luana tá perguntando. 7 leis espirituais do sucesso. Eu queria ler esse livro de novo com a consciência que eu tenho hoje para ver se eu ia interpretar dessa forma que eu interpretei aquilo. E o que eu fiz foi também tampar o sol com a peneira, sabe? Foi um desapego, meio que desleixo de olhar para isso. O meu desapego foi eu não olhar para isso. Sabe? Aqui, resolveu naquele momento, mas nos relacionamentos seguintes sempre vinha à tona alguma coisa. Sabe assim? Até mesmo a minha autoconfiança, sabe? Eu não tinha muita confiança na outra pessoa, porque eu não tinha trabalhado isso em mim ainda, sabe? E o que veio assim, o que veio me libertar de tudo isso foi agora recentemente, 2 anos atrás, foi o Axis, foi esse relacionamento que eu tenho com a Gi, foi a gente olhar para isso, sabe? Olhar para tudo isso, olhar para mim. Então, o que faz a gente sair do poço, o que me fez sair do poço de fato, tô me emocionando, foi eu olhar para mim, sabe? Foi olhar para todas essas questões e olhar com amor para tudo isso, sabe? Sem julgamento de você. Isso que me fez sair do poço. Eu olhar com amor para mim mesmo, sabe assim? Não me julgar de forma alguma. E o Axis me trouxe que eu crio tudo, eu crio a minha realidade. Então a gente cria toda a nossa realidade. E dentro do Axis eu me julgava também. Dentro de todos os processos do tipo, eu criei minha realidade, então eu pensava assim, eu criei essa traição. E é muito louco. Eu fui perceber isso nesse fundamento que eu tive. Teve um fundamento, uma classe de fundamento com o Connor.
E eu levei isso para ele. Eu falei, Connor, eu criei minha traição. Aí ele me trouxe uma consciência do... o quanto que eu não estava consciente de mim para perceber na outra pessoa que ela tinha a possibilidade de me trair. Sabe assim? Então isso também me tirou um pouco do peso do julgamento que eu tinha sobre mim, sobre as minhas criações. O quanto a gente julga nossas criações, né? E foi isso. Para mim, é o sair do poço, é esse autoconhecimento. É olhar para mim mesmo, sabe? Olhar para as minhas questões com amor, com amorosidade, sem julgamento. É isso. Para mim essa foi a história que eu queria trazer aqui para vocês. E como que eu fiz para sair do poço, como eu ainda estou nesse processo, né? Olê, Esse como que processo você... do autoconhecimento. Tem uma pergunta que eu vou fazer ela para você, já que você estava falando. Como que a gente faz para se amar em primeiro lugar? Como a gente faz para se amar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, é você sair do auto-julgamento. Gente, o auto-julgamento o julgamento é a base de tudo, cara. Se você não tem julgamento, se você não se julga, já é a base de tudo para você se amar. É você se olhar, sabe assim? É você buscar ferramentas que faz com que você limpe tudo isso, tudo que está dentro de você, tudo que está dentro aí do seu subconsciente, sabe? É olhar de fato mesmo para você. Eu fiz um monte de coisa. É as barras de Axis que me ajudam a olhar para isso. É o Theta Healing que a Gi faz que me ajuda a olhar para isso. Sabe assim, as nossas trocas de conversa, são as lives, são os podpoc que a gente faz, a gente destrói e descria, são os downloads. Tudo isso faz a gente olhar pra gente e a gente ter mais amor por nós mesmos, sabe assim? Tudo isso, pra mim é isso. Pra mim é isso, é sair do auto-julgamento e se olhar, se conectar com você mesmo. Sabe, como a gente é centelha divina, cara. A gente é a imagem e semelhança de Deus, então como não se amar? Como não amar Deus? Sabe assim? Como não amar a natureza? A gente faz parte da natureza. Então, se a gente ama a natureza, se a gente ama esse planeta Terra, a gente se ama, cara. Talvez, eu vou colocar o meu ponto de vista em relação a isso, porque logo no começo da minha jornada em Axis, eu estava lendo um livro e aí tinha um trecho que falava assim, a gente não muda para ser diferente. A gente muda para sermos mais de nós mesmos. E foi uma frase assim que me pegou de uma certa forma, que me fizeram cair várias fichas e que me fez entender uma coisa sobre essa questão do se amar. Se a gente pensar em quem somos hoje, a grande maioria dos nossos pensamentos, das nossas crenças, não são nossas. E a gente vive a nossa vida como se tudo isso fosse nosso, como se isso tudo fosse a gente. E vocês percebem que quando a gente tem grande parte desses pensamentos, dessas crenças, né? Quando a gente vive tudo isso como se elas fossem nossas, mas não são, como que você vai se amar? Aí que dá a dificuldade. Por quê? Por que você sente tanta dificuldade em se amar? Porque você está olhando para quem você acha que você é? Você está olhando para quem você acha que você é? Você está olhando para todas as crenças limitantes que até agora você não sabe que são crenças, ou para todas as definições do que é a sua vida, conclusões que é a sua vida, mas conclusões e definições que outras pessoas te disseram, que a sociedade te disse, que é assim que é a sua vida, que é assim que é você, que se você não for assim,
você tá errado ou errada. Como que você vai se conectar com algo que não é você? Como você vai amar todas essas crenças limitantes, todas essas definições e conclusões que não são você? Por que a gente sente uma desconexão enorme? Porque a gente tenta se conectar o tempo inteiro com algo que não é nosso, com algo que não é a gente. Então, por que a gente diz, por exemplo, que depois que eu comecei em Axis, depois que eu fiz sessões de barras, depois que eu fiz sessões de Theta Healing, depois que eu fui para terapia, as coisas começaram a mudar e eu comecei a me amar. Por quê? Porque tudo isso faz com que a gente destrua crenças limitantes e tenha a coragem de ser quem realmente somos, e a gente vai descobrindo quem a gente é e o que na verdade foram pensamentos, crenças, definições e conclusões impostas pra gente durante toda a nossa vida, desde sempre, desde o útero até para quem acredita outras vidas. A gente vem carregando isso, memórias na gente. Então, perceba onde está a sua dificuldade de se amar. O que você sabe sobre isso? Que você não está reconhecendo que você sabe? O que é verdadeiro para você nesse momento que você não está reconhecendo que é verdadeiro? E você está o tempo inteiro querendo, na verdade, se encaixar em algo, no mundo de alguém, numa realidade de alguém, e tá evitando ver quem você é, porque você sabe, inconscientemente você sabe, que se você passar por tudo isso, começar a se olhar, ter a coragem de ser quem você é, muita gente vai ficar para trás. Muita gente vai ficar para trás. E você tem coragem de deixar essas pessoas para trás? Esses relacionamentos superficiais, essas pessoas que você julga que são as pessoas certas para sua vida. E se na verdade você fosse uma pessoa que tivesse muito mais potencial do que você acha que você tem, e as escolhas que você pode fazer sobre relacionamentos, sobre parceiros e parceiras, é algo muito mais grandioso do que você um dia sequer imaginou. E aí, quando você inconscientemente percebe isso, bate um medo, mas bate um medo. Porque quem disse que você pode ter um relacionamento diferente? Não pode. Você tem que se encaixar nessa realidade. Se você não se encaixar, muita gente vai te abandonar. Muitas situações vão mudar. Você tá pronto para isso? Você tá pronta para isso? Era isso que eu tinha pra falar. Luana, você já fez sua inscrição para participar do nosso encontro? Você precisa estar lá. Essa questão da... Você percebe que nas suas perguntas você já tem uma resposta, né? Medo de magoar o outro, esquecer de você mesma, relacionamento abusivo, parar sua vida por ele. O que é isso? Aonde você está se anulando tanto assim? Né? Você quer falar, Agui? Eu quero... Sabe o que eu já tava pensando aqui? Que dá pra deixar fixado o link de inscrição. Ela tá falando, manda o link. Dá pra deixar fixado Sabe na fazer isso, tela. Gi? Eu não sei fazer isso. Deixa eu...
Deixa eu ver aqui. Bom, eu não sei, deixa eu ver o que eu vou falar. Gente, se eu for falar aqui de toda a minha história amorosa e tal, eu já ficar a noite inteira aqui falando. Não que eu tenha muitas, eu não tenho. Mas foram intensas, entendeu? Eu dei razão não, Agui. Mas foram intensas. O que eu posso dizer? Eu não tive muitos relacionamentos, mas todos foram muito intensos e todos abriram caminhos incríveis, assim, na minha vida e na minha família. Desde muito cedo, eu sempre fui a pessoa na família com os relacionamentos mais esquisitos que vocês podem imaginar. Então, eu já falei uma vez aqui, numa live passada, faz um tempo já, que uma vez eu levei um namorado pra casa e ele tinha... Gente, eu tinha 12 anos na época. Eu tinha 12 anos. Vocês têm noção que eu tinha 12 anos e eu levei um namorado que na época ele era... Quantos anos ele tinha mesmo? Eu não sei. Gente, ele era tipo 15 anos mais velho, assim. Ele era... Eu com 12 e ele já foi em casa de carro. Imagina, gente, imagina eu chegar nessa situação na minha casa, onde meu pai e minha mãe, eles eram, imaginem, nossa, super conservadores, assim. Super conservadores. E aí eu cheguei lá com esse namorado, minha mãe, ela desceu as escadas com um rolo de macarrão na mão pra bater nele. E ele foi embora, gente. Mas ele assim, mas o que a gente tava... Mas o que acontece? Não é que eu era uma criança indefesa e ele um cara mau. Não, gente, ele era um cara super gente boa. Até hoje eu acho que ele é um cara super gente boa e eu era muito evoluída pra minha idade de 12 anos. Tanto é que as nossas conversas, as coisas que a gente conversava, eram coisas até... Gente, não era coisa de uma criança de 12 anos. Entenderam? Então, a partir desse momento, eu já vi um negócio diferente nesse quesito de relacionamentos na minha vida. E aí não parou por aí, né? A minha mãe e o meu pai, eles eram sempre muito... Não sei nem se a palavra é conservadores. Não sei, mas eles tinham uma ideia muito fixa sobre o que era relacionamentos, como que tinham que ser relacionamentos, com quem tinham que ser relacionamentos. E aí o meu segundo relacionamento sério foi com um rapaz que eu conheci na balada. Gente boa pra caramba. Não vou falar nomes, vou dar um nome fictício pra ele. Vou chamá-lo de Alfredo. É claro, né, gente? Vai que ele vê lá. Alfredo, gente, era um rapaz muito gente boa. Ele levava o papel. Muito inteligente, bonito. Não tinha como não gostar do Alfredo. Não é verdade? Alfredo não era legal, Gi? Eu gostava do Alfredo. Nossa, gente, Alfredo era uma pessoa incrível, assim. Viu, Alfredo? Incrível. Só que Alfredo tinha uma filha. E eu, na época, tinha 16 anos. E ele era mais velho e tinha uma filha já. E aí foi motivo também para ser o campo de guerra em casa. Mas era muita briga mesmo, eram muitos pensamentos diferentes, enfim, muita coisa. Foi uma época muito intensa da minha vida, eu acho que não só pra mim, mas dentro de casa também. E esse relacionamento durou dessa forma 7 anos. 7 anos perrengados, assim. Não foram 7 anos, foram 7 anos duros, né? Duros assim, né, gente? Me diverti muito também, achei muito legal. Nossa Senhora, foi uma das épocas que eu mais voei na minha vida, assim.
E eu, ao final dos 7 anos, eu mudei completamente, assim, a visão dos meus pais em relação a isso. E quando eles mudaram, aí acabou o relacionamento. Eu tenho certeza absoluta que toda a minha família, minhas tias, enfim, que escutavam a minha mãe, porque eu acho que minha mãe conversava com elas, ainda tenho certeza que minha mãe conversava com elas, porque eu sempre fui uma pessoa, uma filha que deu muito trabalho. Então minha mãe reclamava de mim para todo mundo. E eu passei muito tempo sendo mal criada, sabe? Aquela filha que tinha fama de ser mal criada, dar trabalho. Nossa, a Agnes dá muito trabalho pra mãe dela, pro pai. Não, ovelha negra. E gente, eu carreguei essa fama durante muito tempo mesmo. E hoje, gente, olhando para esses 2 relacionamentos, eu percebo qual foi a função deles. A gente não entra em relacionamento, a gente não cria pessoas na nossa vida por acaso. Nunca, jamais. O que eu estava consciente que era necessário na minha família? O que eu estava consciente do meu papel naquele momento na minha família? Vocês sabem o papel da ovelha negra na família, né? A ovelha negra, ela chega na família para trazer novas ideias. Por quê? As famílias, elas vão sempre de geração em geração, cada vez mais certinhas, né? Porque é isso que a gente faz, a gente evolui, e a gente sempre faz a coisa cada vez mais certa. E o que isso vai fazendo? Vai fazendo com que cada vez mais as pessoas fiquem com os pensamentos, as ideias fechadas. Aí chega a ovelha negra para mostrar para essa família que não é bem assim, que existem outras possibilidades. Então eu acho que esse foi o meu papel ali naquele momento. Enfim. E aí eu nunca tinha relacionamentos assim, gente. Ficava muito tempo solteira. Até hoje é assim. E aí eu tive um relacionamento muito intenso. Esse relacionamento foi com o Tom. Esse foi com o Tom Cruise. Tá bem doida, gente. É que eu lembrei do Top Gun. Entenderam? Quem me conhece sabe. Então, entenderam? o Tom apareceu na minha vida. Tom eu conheci no Badoo. Naquela época só tinha o Badoo, gente. Era só o Badoo que tinha. Não tinha mais. Ou era MSN ou era Badoo. Que perrengue, hein? Conheceu no Badoo. Isso é um perrengue. Mas na verdade, gente, o que aconteceu? Eu entrei no Badoo e saí, entendeu? Não fiquei lá. Eu só fui ver de qual é que era aquele negócio do Badoo. E aí ele foi me procurar fora do Badoo. E aí a gente se conheceu no Face e tal, começamos a conversar. E foi um relacionamento muito incrível, de muito aprendizado, muito crescimento. Eu sempre gostei muito de viajar, né? Quem me conhece sabe, já morei fora, já morei em 3 países diferentes, na verdade 4, contando com o Brasil. E eu sempre gostei muito de viajar, e é claro que nesse relacionamento eu tinha que viajar muito, porque como eu disse pra vocês, ele era o Top Gun, e aí ele ficava viajando e eu ficava viajando também, e era muito legal. E, gente, eu sempre gostei de pessoas inteligentes, e não era diferente. Só que esse relacionamento, ele foi a porta, na verdade, assim, foi o empurrão do universo pro meu, sei lá como é que eu chamo isso, despertar.
Então, assim, durante toda a minha vida, eu já recebia sinais do universo de que eu tinha que fazer alguma coisa aqui, só que eu sempre ignorava. Esse relacionamento foi o que me fez realmente entrar nessa jornada do despertar e do autoconhecimento. Foi um relacionamento que envolveu muitos problemas psicológicos, tanto os meus quanto os dele. Foi o momento que eu cheguei no fundo do poço. Foi nesse relacionamento que eu cheguei no meu fundo do poço. E foi dentro desse relacionamento ainda que eu conheci o Reiki, conheci Axis, enfim. Então, até hoje, a mãe dele me fala que o processo foi muito incrível também para ele, né? Então, enfim. E aí o que eu percebi, a partir desse relacionamento, é que todos os términos eu sofria muito. Era muito sofrido. Tanto é que eu acho que eu evitava relacionamentos porque eu não gostava do término. Eu já sabia que não ia durar. Eu não gosto desse negócio de ficar sofrendo. Ai, acabou o relacionamento. Ai, fica sofrendo. Ai, não sei o que, sabe, a dor do término. Ai, não. E o que eu percebi foi que quanto mais eu entrava no meu caminho do autoconhecimento, utilizava essas técnicas. Ah, detalhe. Nesse relacionamento aí com o Tom, foi a primeira vez que eu tive contato com o Theta Healing. E foi a primeira vez que eu fiz uma sessão de Theta Healing. E eu vou dizer para vocês que quando eu tava lá no fundo do poço, eu fiz uma sessão de Theta Healing com a Gi. E foi a coisa mais louca do mundo. Porque na minha cabeça era muita coisa acontecendo. E ela fala, né? Que na verdade ela estava super serena e ela só fez uma pergunta pra mim e ela tava assim, em cima de mim, assim. Essa lembrança que eu tenho dela, assim, em cima de mim. E ela fala que na verdade ela estava zen, estava fazendo uma meditação. Eu estava em estado Theta, eu estava meditando. E assim, o poder que isso tem. E aí eu saí assim da sessão, eu falei, Jacar! Boa noite, Marcelo. Gente, mas eu vou dizer, no dia seguinte, pra mim, não tô falando que isso vai acontecer com vocês também, tá? Mas pra mim, no dia seguinte, eu era outra pessoa. Todo aquele peso, aquele sofrimento, aquela dor do término daquele relacionamento, eu posso dizer pra vocês que 80% tinha ido embora. O negócio foi tão assim em mim. Eu vou dizer que a sessão foi caótica dentro da minha cabeça, no meu corpo. Foi um negócio caótico mesmo. Mas era o caos que eu vivia que naquele momento fez puf. E aí eu dei o espaço, né, gente? Eu escolhi. E no último relacionamento que eu tive, eu percebi o quanto eu não sofro mais como eu sofria com términos de relacionamento. E isso pra mim foi uma das coisas mais incríveis. Mais incríveis. Por quê? Porque a gente sai do trauma e drama. A gente sai, sabe, do trauma e drama dessa realidade. O que é o trauma e drama dessa realidade? Ai, ele não me quer. Ai, não sei o quê. Quando você começa a entender essa questão das escolhas, que as pessoas têm escolhas, né? Quando você passa a entender muito mais essa questão de você se valorizar, de você perceber, só de você estar criando a sua vida, você já não tem muito tempo para pensar no que você poderia ter criado.
São as escolhas, entendeu? Da mesma forma que a pessoa tem escolhas, você também tem escolhas. Você começa a entender tudo isso. Mas você começa a entender não com o seu racional. Você começa a entender com o seu corpo. É muito louco isso. Porque simplesmente você não entra mais nesse sofrimento do término. É claro que você fica triste. 1, 2 dias. 3. É claro que você fica chateado. Claro que você sente falta. Mas não tem nem comparação com a dor do término que eu tinha tanto medo antes de passar. Gente, é isso aí, minha história. Uma parte dela. Uma parte. Eu fiz vários recortes, assim. Vários recortes. Eu peguei as partes mais, assim... Tá. Na verdade, já tem outras, mas eu não vou liberar aqui. Fica pras próximas. Vou liberar lá no grupo. No grupo fechado. Porque é fechado, né, gente? A gente pode fazer um negócio mais fechado e tal. Mais íntimo. É verdade. Isso aí, gente. Então, a minha história, muita gente já sabe, uma parte dela, né? Eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar, eu tinha 13 anos. Fiquei com essa pessoa por 17 anos, né? Então, assim, eu era praticamente uma criança. E eu vivi o tempo inteiro do lado dessa pessoa. Eu cresci com essa pessoa. Tudo que eu pude fazer na minha adolescência, eu fiz com essa pessoa. Aprendi muitas coisas com essa pessoa. E aí a gente casou, né? Moramos junto um tempo. E aí ele teve uma doença, um câncer, e ele faleceu. Por 17 anos, gente, eu fiquei com ele, né? E a primeira sensação, assim, que me veio, tá? Eu vou falar isso pra vocês porque é uma ficha tão grande que caiu pra mim, sabe? Que muita gente tá vivendo nessa ilusão. A primeira ficha que caiu pra mim foi que eu não sabia quem eu era. Sabe, a sensação foi de estar perdendo uma parte minha foi embora, e aí o chão se abriu, e tipo, eu falei, meu Deus, quem eu sou? O que eu vou fazer agora que eu morri? Sabe, essa era a sensação de que eu tinha morrido, porque eu realmente, eu não sabia o que fazer, gente, eu fiquei assim, tão perdida, mas tão perdida. E aí, com a terapia, eu fui entendendo o quê? Eu entendi que eu não tive tempo. Tempo eu tive, tá? Não vou me colocar aqui de vítima, não. Eu não escolhi, durante todos esses 17 anos, olhar pra mim. Em nenhum momento, eu não olhei pra mim. Então, eu fui crescendo junto com essa pessoa e eu fui trazendo coisas dessa pessoa pra minha vida, sabe? Então, assim, conforme eu ia me formando, né? Ia formando quem eu era, os meus gostos e tal, eu era tão influenciada por essa pessoa, né? Que foi meu marido, foi meu companheiro por todo esse tempo. Eu era tão influenciada por ele que eu trouxe pra minha vida coisas que depois que ele morreu, eu descobri que eu não gostava daquilo. E eu achava que eu gostava. Olha que louco. Gente, quando ele morreu, olha só quem eu era. Eu era uma pessoa que gostava de carro antigo. Eu era uma pessoa que gostava de jogar videogames, sabe? Eu era uma pessoa que gostava... Que mais? Nem lembro mais, porque eram coisas que não eram minhas. E eu fui deixando. Eu não consigo nem lembrar, olha só. Agora como eu tô 100% aqui, gente, pra mim é incrível isso. Mas eu lembro que tinha uma série de coisas que eram coisas dele, que eu trouxe pra mim e eu achava que era eu. E aí as pessoas olhavam pra gente, sabe? A gente era aquele casal incrível, aquele casal 20. As pessoas olhavam e falavam, nossa, mas vocês parecem uma pessoa só. Né? E eu ficava toda assim,
me achando, né? Eu me achava quando as pessoas falavam isso. Só que hoje, gente, o que significa isso, né? Você parecer uma pessoa só com o seu companheiro, com a sua companheira, né? O quanto vocês já... Como que fala? Quando tipo, tem duas moléculas e elas fazem assim, eu esqueci o nome. Mas vocês já estão tão misturados, né? Uma simbiose. Estão tão misturados ali um no outro que, tipo, já perdeu, não tem personalidade aqui, não tem aqui, já não sabe mais onde termina onde, começa o outro, sabe? A gente era assim. E aí, por isso que as pessoas tinham essa impressão de que a gente era uma pessoa só. Inclusive eu, né? Tanto quando ele morreu, gente, eu achei que eu tinha morrido também. Foi essa sensação, porque foi mesmo. Porque aí ficou um vazio na minha vida. Porque eu não tinha eu não sabia quem era eu, sabe? Eu não tinha lá os meus gostos, eu não sabia do que eu gostava, eu não, tipo, o que eu ia fazer agora? Entendeu? Foi tudo inconsciente, né? Foi inconsciente. E assim, gente, o único caminho que eu pude fazer naquele momento depois foi pra dentro, né? Foi olhar pra mim e falar: prazer, Gisele. Quem é você? Do que você gosta, né? Conta aí pra mim. Só que eu fui entender isso, gente. Eu fui entender isso só depois. Depois de 2 anos que ele morreu, eu conheci uma outra pessoa. Uma pessoa muito incrível, tá? Eu ainda não tava nesse caminho, assim, de olhar pra mim, entendeu? Tipo, eu tava no trauma e drama, nesse trauma e drama que a Agui falou, sabe? Total, tipo, minha vida empurrando com a barriga ali, sabe? Tentando fingir que tá tudo bem, tentando, tipo, negar o luto. Eu tava assim, né? Imagina o estado da pessoa, né? E se fazendo lá da fortuna, né? Eu sou a fortuna, tipo, não, eu tô bem, bola pra frente, não sei o quê, né? E aí vai, conhece outras pessoas, comecei a namorar. E a pessoa ficou sabendo da minha história, tipo, se encantou, né? Nossa, que história, uau, não sei o quê, não, vamos junto, eu vou te ajudar, vamos superar, sabe? Vamos lá, eu te ajudo. Ok. E aí, o que você faz? Você tá extremamente fragilizada, despedaçada, sabe? Você acha que, tipo, sua vida acabou. E aí aparece um cara muito legal, muito gentil, que fala pra você, que vai com você até o final, vai superar tudo com você. Meu, eu peguei aquilo pra mim, tipo, minha tábua de salvação tá aqui. Me agarrei ali e fiquei, sabe? E aí, tipo, já fiz planos, já achei que eu ia viver a minha vida inteira com aquela pessoa, né? A gente começou a fazer planos de se casar, ele comprou uma casa pra gente, olha só. Beleza. Só que dentro de mim, gente, o negócio tava tão zoado, tava tão bagunçado, que vocês não têm noção, que eu ainda tava chorando pelo meu marido que tinha morrido. Sabe, eu tava mal e tinha dias que eu só chorava e eu ficava numa deprê. E olha só como que eu era em relacionamento, gente. Eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Eu era possessiva, sabe? Eu era chata pra caramba. Tipo, tinha tudo que ser do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, eu já estressava, eu já gritava. Era aquela pessoa histérica, louca, descontrolada. Eu era assim no relacionamento, tá? Hoje eu não sou mais, pergunta pro Lê. Glória. Mas eu era essa pessoa num relacionamento. E, bom, aí que o negócio não durou, né? Uma pessoa descontrolada, totalmente desconectada com ela mesma, totalmente desconectada da espiritualidade. Eu tô falando de mim. Eu não olhava pra mim de jeito nenhum, eu não sabia ainda quem eu era, sabe? Eu ainda achava que eu era aquela pessoa que gostava de jogar videogame, sabe? E isso tentando já criar um outro relacionamento, que na minha cabeça ia durar a minha vida inteira, né? Não dá certo, gente. Se você tá nesse estado, se você tá despedaçada, se você tá em cacos, se você ainda não sabe nem quem você é e você tá tentando criar uma nova vida, o negócio não vai, gente. Não dá murro em ponta de faca, sabe? Não é assim. Não vai ser assim.
Ok, e aí o que foi necessário para minha vida? Foi necessário que esse relacionamento terminasse. Só que quando esse relacionamento terminou, o que ele era para mim? Ele era a minha tábua de salvação. Ele era onde eu estava agarrada ali com toda a minha força e que aquilo estava me salvando, aquilo era a minha válvula de escape, aquilo, sabe? E aí quando eu não tive mais isso, que eu me vi realmente sem isso, sem minha tábua de salvação, sem meu marido lá que já tinha morrido, gente, aí foi que eu surtei de vez. Aí eu surtei de vez, aí, gente, aí, meu Deus do céu, aí não dava mais pra tapar sol com peneira, sabe? Cheguei lá no fundo do poço mesmo. Mas foi só aí que eu comecei realmente a me olhar. Eu falei pra vocês, né? Nessa caminhada toda, que eu tinha que me olhar, que eu tinha que saber quem eu era, né? Saber que eu não gostava de videogame. Foi só depois, quando terminou esse meu segundo relacionamento, que o negócio doeu nas entranhas, que doeu pra caramba mesmo. Sim, nossa senhora, eu entrei num sofrimento tão grande que, pelo amor de Deus. Bom, mas foi um processo meu, foi totalmente necessário, sabe? Foi uma cura muito grande. Só que se eu não tivesse disposta a passar por esse momento de entrega, sabe? E de me olhar, de me aprofundar mesmo em mim, de falar, não, agora, gente, não tem mais pra onde eu ir. Agora eu tenho que me olhar, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tava tomando um banho, assim, e eu tava tão triste, mas eu chorava tanto, e foi quando eu fiz uma oração tão sincera, sabe? Que eu me conectei novamente à minha espiritualidade, que eu me conectei novamente a Deus, sabe? Eu fiz um pedido tão sincero, assim, na minha oração, pedindo que o negócio realmente mudasse, sabe? Que não dava mais, que eu não aguentava mais. Foi aí que, tipo, o negócio começou a mudar, sabe? Eu fico até emocionada. Porque foi quando realmente parece que eu pluguei de novo, assim, ó. Não sei nem se é de novo que eu posso dizer, porque talvez, não sei, um momento que eu me lembre de quando eu era conectada comigo, talvez isso tenha sido só na minha infância. Porque depois que eu comecei o meu relacionamento, eu me voltei totalmente pra ele, quando eu tinha 13 anos, sabe? Eu me voltei pra ele. Então tudo era ele, tudo era em função dele. Eu não fazia nada por mim. Ele fazia tudo por mim, sabe? Então, foi necessário eu passar por tudo isso para que eu me conectasse novamente comigo, com Deus, com minha espiritualidade, sabe? Sim, aí que começou a minha expansão de consciência, Marcelo, exatamente isso. Porque a expansão de consciência, ela vem não quando a gente olha para fora da gente, é quando a gente olha para dentro. Quando a gente tem essa coragem de olhar para dentro, de olhar para quem a gente é, sabe? De olhar para tudo aquilo que você quer mudar e falar, uau, sabe? Eu faço tudo isso, sabe? Eu tô sendo tudo isso. O que eu posso fazer diferente aqui? Você tem que fazer essa pergunta. Você tem que estar nessa disposição de fazer algo diferente por você. Porque não adianta você querer mudar e continuar fazendo da mesma forma. Continuar agindo da mesma forma. Então, quando eu fiz aquela oração no chuveiro, a minha intenção ali era realmente de criar algo diferente na minha vida. E o que eu podia fazer de diferente? Eu comecei a fazer muita coisa diferente. Coisas que, sabe, que eu nem imaginava um dia fazer. Eu fui praticar yoga. Na verdade, assim, não é que eu fui procurando isso. Essas coisas, elas foram aparecendo na minha vida porque eu me abri. Eu abri o meu campo. Então, quando eu realmente me abri para receber tudo isso, me abri para mudar a minha vida, as coisas começaram a aparecer. E aí apareceu ajuda de tudo quanto é lado, né? E eu fui me abrindo cada vez mais e foi chegando cada vez mais. Então, eu fui para o yoga. Eu lembro que quando eu fiz uma aula experimental de yoga, foi a primeira vez que eu senti o meu corpo, que eu senti aqui o meu chakra cardíaco. E eu comecei a chorar no meio da aula experimental de yoga, gente. Comecei a chorar. E eu ia fazendo lá as posturas chorando, sabe? Porque o negócio mexeu muito comigo. Porque eu não tinha essa conexão com o meu corpo, sabe? Até então. Eu não parava pra respirar, né?
E aí eu fazia lá a respiração e eu me sentia. E aí eu falava, gente, sou eu existo, eu tô aqui. Bem essa sensação, tá? Aí apareceu pra mim o Theta Healing, né? Que eu amo o Theta Healing, que foi o que me deu, assim, um impulso mesmo pra eu sair dessas energias, pra eu mudar as minhas energias, pra eu limpar tudo aquilo que tava, sabe, aquela camada grossa, eu limpei realmente naqueles cursos do Theta Healing que eu fiz. Foi aí que começou a mudar, tipo, em velocidade quântica, porque aí logo eu conheci o Access, né? Me tornei facilitadora de barras de Access, e aí o negócio ficou louco, gente. E aí o negócio ficou empoderado, sabe? Porque quando você se conecta com você se empodera. E é aí que você supera os perrengues. Não sei se a Luana tá aí ainda, que ela jogou uma pergunta, né? Como superar os perrengues? Quando a gente faz essa conexão com a gente mesmo, né? Não é só os perrengues em relacionamentos que a gente resolve. A gente resolve o perrengue com o dinheiro, a gente resolve o perrengue no trabalho, a gente resolve o perrengue com a família, perrengue com relacionamentos, né? Porque é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. E essas ferramentas, elas servem para tudo isso, né? Quem for lá pro grupo fechado vai começar a perceber coisas não só em relação a relacionamentos. Ou vocês acham que vocês são uma parte separada, né? Aqui temos uma parte relacionada. Não, você é um só. Quando você mexe em uma coisa, reflete em outra, que reflete em outra, que reflete em outra, que reflete em outra. Né? Então vai achando que você vai resolver. Às vezes você vai achando que você vai resolver problema de relacionamento, chega lá, você resolve problema de dinheiro. Então, aonde está o bloqueio? Aonde está o bloqueio? O que está causando o perrengue? Gente, é tudo conectado. Tudo conectado. Não tem uma coisa que é separada. Não queria ter falado isso, né? Aí agora, putz, era de relacionamento. É tudo uma coisa só mesmo, gente. Porque o que é a prosperidade, né? Quando a gente fala de prosperidade, o que vocês entendem, né? Prosperidade não é só em relação a dinheiro, né? Uhum. Prosperidade são todas as áreas da sua vida, né? Funcionando ali de forma abundante, né? De forma leve, de forma fluindo, né? Com tudo fluindo harmonicamente. Harmonicamente. Harmoniosamente. De forma harmônica. Mas é muito louco. Com harmonia, vai. O quanto a gente passa a nossa vida focado também em só uma coisa, só em uma área da nossa vida, relacionamento. Eu preciso ter um relacionamento dos sonhos, eu preciso ter minha alma gêmea para ficar minha vida toda com ela. O quanto a gente foca a nossa vida só em relacionamento e a outra tá toda cagada, porque você não tá olhando para você. O quanto a gente sempre foca a nossa vida fora da gente. Ou é em dinheiro, ou é em relacionamento, sabe? Ou é na saúde, mas não olha para você. A gente sempre tá focando a nossa energia em uma coisa, assim, que é externo, que é fora da gente. E a gente não olha pra gente. Então, como a gente sai dos perrengues? É olhando pra gente. É olhando pra dentro. Que clichê. Que clichê, mas é isso. Não tem outra alternativa. A não ser você olhar pra você mesmo. Cara. Gente, isso é uma frase que todo mundo fala, né? Olhe pra você mesmo, olhe pra dentro, autoconhecimento, blá, 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 blá. Mas quando você vive isso, não tem nada de clichê. Nada de clichê. Exato. Porque o que acontece quando a gente fala, existe uma palavra, né, pra gente chamar o processo. Expansão de consciência, despertar. Existem várias palavras, várias formas da gente dizer isso, mas as palavras, gente, elas limitam o que realmente é o negócio.
Então, quando você vive o autoconhecimento, quando você vive a expansão de consciência, quando você vive dentro disso tudo, que parece que é clichê, que tá todo mundo falando sobre isso agora, todo lugar que você olha tem gente falando sobre isso, não tem nada de clichê. Nada, nada. Um adendo, Agnes, em todo lugar que você olha tem gente falando sobre isso, é pra você ficar esperto. Por que que você tá olhando em todos os lugares e isso tá aparecendo pra você? Já para pensar aí. Por que que isso tá vindo muito pra mim? É urgente, né? Como a gente fala aqui. É um chamado. E se chegou até você, meu amigo, É um Olha pra chamado. Vocês estão sendo chamados. Se vocês estão aqui nessa live, vocês estão sendo chamados. É, gente, é o planeta Terra. Ou vocês acham... É muito, muito interessante, né? Quando a gente acha que isso é só pra gente. Né? Quando a gente acha que nós vamos passar pelo processo de ter relacionamentos melhores, de ter mais dinheiro, mais prosperidade em todas as áreas, mais não sei o que. A gente acha que é só pra gente. Mas não, gente. Se vocês soubessem, se vocês tivessem agora, né, a consciência do que isso contribui com o planeta, vocês não pensariam duas vezes em começar agora o processo de vocês. Porque pode durar, gente, sem zoeira, olhar pra isso, olhar pra dor, olhar pra não sei o quê, pode durar, sem zoeira, 5 minutos. Pode ser uma dor, uma dor, nossa, você vai chorar, você vai espernear, parece que você levou uma facada. Mas depois de 5 minutos passou e você tá livre. Você tá forte. Você tá plena. Incrível. Ninguém, nada mais te impede de nada. Entendem isso? E do que o mundo precisa, gente? Será que o mundo precisa de mais gente no trauma e drama? Será? Como que você pode ser mais contribuição neste planeta? Se a gente passar a olhar para isso, a gente não pensa, só vai. Você é muito importante no planeta. Você é muito importante, muito importante. Muito mesmo. Por isso eu chamei vocês para a TV. Nós vamos. Gente. Em breve, pessoal, estaremos na TV, na Elemental Channel. Elemental Channel. Elemental Channel. Nós recebemos um convite pra TV. Marcelo tá aqui na live. Elemental Chanel. Elemental Channel. Pois então, pessoal. Quem está disposto, então, a ir pro próximo nível com a gente? Quem tá disposto? Gente, é sério, eu tive ideia de criar esse grupo porque realmente é muita contribuição, tá? É muita contribuição mesmo. Tipo, não sabe? É um negócio assim que eu vou estar lá, sabe? Eu vou estar disposta, eu vou estar lá colocando minha energia pra mudar, pra limpar a energia de quem estiver lá comigo, sabe? E é tipo assim, é com tanto amor mesmo, porque eu sei que isso vai te tirar de um espaço de sofrimento que você tá aí, sabe? Eu sei que o negócio vai fazer tipo, uau, assim, eu sei disso. Por isso que eu tive essa ideia de criar esse grupo com essa ferramenta que eu trabalho. Por um valor simbólico, gente, simbólico, sabe? Então faça a escolha. Faça a sua escolha de estar lá com a gente. Porque assim nós seremos uma contribuição para você. E você, fazendo essa limpeza, você, sabe, tirando esse véu do seu rosto, você olhando para você, tendo esse momento só seu, essa conexão com você, você vai sair desse espaço onde você tá, desse buraco, né, onde você tá nesse momento, com essas energias, com esses sentimentos que não são uma contribuição para você e que, consequentemente, não são uma contribuição para esse planeta.
tá? Então, se você se curar disso, se você sair desse espaço, você será, sim, uma contribuição maior para esse planeta. E é por isso que a gente trabalha aqui, o nosso servir é pelo planeta, sabe? É para realmente contribuir para que esse planeta, ele progrida, ele evolua mais rápido. Não mais rápido, porque ele tem o seu tempo. Só que as pessoas precisam contribuir, tá? Ele precisa que as pessoas expandam as suas consciências para que o negócio flua, para que o negócio evolua, tá? Porque quando a gente fala de transição planetária, de evolução do planeta, não sei o quê, quem que vai evoluir? Não é exatamente o planeta Terra, são as pessoas, somos nós somos o planeta, né? Então, a gente fala de cada uma das pessoas. Lembra que eu falei, a gente falou lá na primeira live que nós somos as células do planeta? Então é isso. Tá, gente? Você é o universo, você é o seu universo, você é o seu planeta. E, gente, a partir do momento que a gente olha para tudo isso, fica a pergunta seguinte pergunta. Como seria começar a criar os relacionamentos a partir de um espaço da alegria, da leveza, da diversão? Como que a gente faz isso? Como que a gente cria esses relacionamentos? A partir desse espaço, da diversão. É através disso tudo que a gente está falando para vocês. São limpezas que a gente faz na gente. São curas que a gente faz na gente. Para que a gente possa ser a diversão, a alegria, a leveza, a facilidade. E dessa forma, sendo isso, a gente cria os relacionamentos assim também pra gente. E tendo relacionamentos assim, o que acontece? A gente começa a vibrar nessa energia muito mais. E o planeta recebe essa energia. A contribuição é além da felicidade pessoal. Vai além. Não sei se vocês perceberam isso. Quando você cura você mesmo, você cura o planeta. Quando você está feliz, você está deixando o planeta mais feliz. Você está deixando as pessoas à sua volta mais felizes. O trabalho não é só com você. Quando você escolhe estar lá, fazendo um trabalho com você, eu acho que você é a menor porcentagem do processo. O negócio é muito maior. Muito maior. E se você acompanha essas lives, se você participou de todas essas lives, é porque você já entendeu isso. Você já entendeu. Agora é a atitude, gente. É a atitude. Porque não adianta eu saber de tudo isso e ficar sentada. Nada vai mudar. Nada muda. Porque não adianta eu saber de tudo isso e não agir. Você tá do mesmo jeito da pessoa que não sabe, que também não tá fazendo nada. Bora pra ação. Então, bora criar. Vamos criar cada vez mais. Vamos ser criadores. Criadores da nossa realidade. Qual é a realidade que vocês querem criar, que vocês escolhem criar para vocês? Qual é a realidade que vocês escolhem criar para vocês? Qual é a realidade de relacionamentos que vocês escolhem criar na vida de vocês? Qual é a realidade de parceiros e parceiras que vocês escolhem criar na vida de vocês? Vocês são os criadores. Vocês criam. Não tem nada fora de vocês criando para vocês. Vocês são criadores, vocês têm as escolhas. E se você acha que até hoje você só criou caca, saiba que se você é criador, você constrói, você destrói, você cria, você descria. Só que você tem que reconhecer primeiro que você é um criador para descriar. Se você não reconhece que você é um criador, você nem descriar consegue.
Então, bora reconhecer isso e bora criar. Gente, o link do grupo tá lá na nossa bio no Instagram. Eu coloquei aqui também no Face, nessa live na descrição, tá? Com link. Então a gente espera vocês lá. Vai ser amanhã, primeiro dia, às 8h30 da noite, num grupo fechado, tá? Então a gente vai trabalhar aí as questões, vai trabalhar essas nhacas que estão aí dentro de vocês, né? Que tá criando tudo isso, que tá impedindo vocês de seguirem em frente na vida de vocês, de criarem uma vida incrível, um relacionamento incrível. Ok? Vamos estar juntos lá. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, chama a gente no direct, tá bom? Ah, meu Deus, tô super Pode animada. chamar, pode chamar. Tem um negócio aqui. Eu acho que... Gente, vocês estão animados? Eu acho que vocês estão animados que eu captei alguma coisa. Deve ser o Larson. Eu tô tipo... Mas vai ser bem divertido, gente. É bem, bem divertido mesmo. E entrar em contato com essa energia do Theta Healing, meu, um negócio assim que empodera. Porque é uma energia tão poderosa, sabe? E que ela realmente, ela vai lá no teu fundo, aqui, ó, sabe? Assim, e te empodera pra você se livrar aí dessas nhaca aí e seguir em frente, né? Porque quem não quer seguir em frente, gente? Quem não quer criar aí uma vida grandiosa? Gente, convidem as pessoas, né? Dá de presente pra alguém. Às vezes vocês acham, eu acho que seria um presente interessante, um presente legal. Quanta contribuição você pode ser pro planeta. E, meu, tá muito a preço de banana isso daí. Tá demais. A gente fez isso daí mesmo que é pra ser uma contribuição, pra ter você com a gente, porque... Não é o preço, não é sobre o preço. Não é sobre o preço. Não é sobre o preço, exatamente. É sobre realmente... É sobre fazer um negócio acontecer aqui nesse Foi a mundo, nossa gente. escolha, Exatamente. foi a nossa escolha, da nossa doação, da nossa energia, de todo o nosso conhecimento. Foi essa nossa escolha a partir da criação desse grupo. Ok? Então, bora. Recebam. Gente, gratidão Um beijo, todo gratidão. mundo. Um beijo no meu cardio, gente. Foi incrível fazer com vocês essas 5 lives. E agora bora pro